o abuso sexual acontece contra crianças dentro da própria casa, às vezes ou quase sempre envolvendo até mesmo pessoas próximas. E antes que o pior acontecesse, ninguém percebeu. A criança, porém, emite sinais. Ele dá sinais, mas é preciso que alguém fique atento. Senhoras mães, pais, avós, todos. Nós podemos contribuir para que isso não se torne um mal maior ainda. E acontece embaixo, como se diria no popular, das nossas barbas. E isso é muito mais frequente do que você, que não tem isso aí em casa e nunca viu, pode imaginar. Mas quem lida com isso sabe. Acontece na classe rica, na classe média, na classe pobre e com a maior frequência que você pode imaginar. Quando descobrem porque pode estar acontecendo e você nem percebeu, vamos aprender um pouco sobre isso, sobretudo porque estamos no 18 de maio, que é hoje, e é exatamente o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Por esta razão, trazemos ao programa Ana Maria Inácio, conselheira tutelar. Bom dia, Ana Maria, mais uma vez. Bom dia, Daécio. Bom dia, Dalberto. Obrigado por ter vindo, viu? Imagina, a gente que Você agradece. está muito bonita, eu disse, mas está rouca. Um pouco rouca. Mas dá pra gente acompanhar a sua entrevista. A Ana está nessa atividade já faz um bom tempo, né, Ana? Sim, eu estou conselheira tutelar desde 2012. Tem uma experiência muito boa. É. E pelas mãos delas e deles, né, dos conselheiros, passam os casos, por exemplo, aqui de Matão, que eu, por imaginar, disse aqui que são em quantidade muito maior do que a gente imagina, é verdade? Sim. É. Eu quero agradecer para começar e justificar a ausência das minhas colegas conselheiras, que, né, hoje é um dia normal, um dia que a gente tem aí uma caminhada, então o pessoal não pôde vir porque estão lá trabalhando, lá agilizando a situação. Nós temos, sim, um número expressivo, né, de situações que chegam nessa questão do abuso, do estupro de vulnerável, e que a gente fala, esse mês, por exemplo, que a gente está falando mais do assunto, tende a surgir mais casos, né? Mas não significa que os outros meses, que os outros dias sejam diferentes. E, infelizmente, nós temos, sim, algumas não, muitos números pelo tamanho, né, do município. Nós temos uns números expressivos, sim. A ideia que a gente tem como leigo é de que esse abuso se dá tendo o agressor, o abusador, sendo o abusador alguém do convívio íntimo da família. Invariavelmente, o novo companheiro da mãe, não é? Que começa depois a abusar da criança, até por não ter vínculos sanguíneos ali com aquela criança. Essa é a ideia que passa. Mas acontece de ser o próprio pai, por exemplo, contra uma filha? Sim, acontece, né? Eu diria até que é normal a gente ter esse pensamento, essa cultura de que... E às vezes a gente até olha nas redes sociais e quando tem alguma situação de abuso com criança, com o padrasto, as pessoas xingando, criticando, falando mal, né, da mãe, das mulheres, né? Onde está essa mãe? Essa mãe faz isso, essa mãe faz aquilo. De alguma maneira a gente jogando essa culpa para ela, porque ela trocou de marido, porque ela fez isso. Mas eu acho que não. É cultural mesmo a gente jogar essa responsabilidade para a mulher e nunca para o homem. Mais fácil. Né? Mais fácil. Porque ali, digamos, nessas postagens, a gente não vê ninguém falando dele, sim da mãe. Né? Inocenta o sujeito e culpa a mãe. O suspeito e culpa a mãe. Mas não, porque não é só o padrasto. Não é só o padrasto. Nós temos o pai, nós temos o avô. Avô? Nós temos os tios, nós temos a mãe, que em algumas situações ela compactua, conivente com aquela situação. Então não há... A mãe viu
já sacou, já percebeu e deixa. Por alguma razão, talvez por dependência química. Então, a pessoa dependente química, ela, né, meio que não tem a noção daquela situação. Então, assim, não é necessariamente a gente acusar ou culpabilizar essa mãe por causa do padrasto, né? Há de se pensar que a pessoa tenta um novo companheiro com a intenção de acertar, né? Eu acredito nessa versão. Ela tenta um novo companheiro. E a vida tem que continuar. Né? Para acertar, né? Em algumas situações deu errado, né? Então aí é onde ela é culpada, porque ela não olhou a criança, porque ela trocou de novo. Mas não é uma regra de que é o padrasto o maior número que eu tenho, por exemplo, que nós temos, por exemplo, aqui no nosso CT. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser mito essa ideia de que... Nós temos irmãos, nós temos pais, nós temos padrinhos, nós temos toda pessoa próximo, né? Porque, por exemplo, quando é um padrinho, você não pegou um padrinho, uma pessoa que passou na rua, você falou, eu preciso de um padrinho, você vai ser padrinho do meu filho. Não. Normalmente é uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem apego. Um colega de trabalho, você trabalha a vida inteira comigo, você é meu amigo, você é meu colega, você vai ser padrinho do meu filho. Enfim. É assim. Né? Porque senão você não leva para a tua festa. E algumas situações acontecem, festas que você estava com a festa com a família e aconteceu ali. Agora entendeu? você ensejou minha próxima pergunta. Porque por festa, vamos imaginar que ali é utilizada uma droga como qualquer outra que se chama bebida alcoólica. Ainda que você vai dizer que é legalizada, mas ela é como qualquer outra droga. Bebida ainda mais em demasia, pior ainda. Mas ela é como qualquer outra droga. O cigarro comum aqui é uma droga como qualquer outra. E aí vem a minha pergunta, que é a seguinte. Quando você conta assim, como é que se dá? É um negócio que a gente fica olhando como leigo aqui, é assustador até, saber que tem tantos casos. E ver nisso uma baita insanidade, quer dizer, irmão, pai, mãe, né? É assustador. Vai para essa ideia de que isso é uma insanidade. Atos muito comuns quando o sujeito está perdido na droga, por exemplo. Não que obrigatoriamente vai acontecer. Mas a droga, o sujeito dependente, ele chega a um ponto que ele perde totalmente a noção do outro. E aí... Então você poderia imaginar que só estes fariam isso. Não. O cara que toma lá uma cerveja na festa não é tão diferente assim, então? Não. Para ser mais... Não, porque a cerveja normalmente o que vem pra gente na situação de abuso, de estupro de vulnerável, essa situação, assim, um ou outro, a pessoa estava de fogo. Normalmente é uma pessoa tranquila, você é uma se referiu pessoa... à festa... Não, eu falo assim, eu estou lembrando de uma situação em que era um almoço de domingo e uma festa comemorando. Hoje é o batizado do meu filho, estou comemorando o batizado do meu filho. Está todo mundo junto e em determinado momento aconteceu o estupro de vulnerável entre o convidado que estava ali, entendeu? Não era uma festa, uma balada onde estava todo mundo chapado com outras drogas. Não, era uma festa tranquila. E os números que vêm para a gente, que as crianças ou os adolescentes trazem, não é assim. Fulano estava bêbado e por isso fez isso. Não. É uma pessoa que estava em casa, estava tranquila. Em vez de ir dormir, fez aquilo. Em vez de ir trabalhar, voltou e fez aquilo. Não estava alcoolizada. Pelo contrário, assim... Não é muito comum e é muito pequenininho o número, por exemplo, eles são dependente químico, eles fazem isso. Não necessariamente, mas o sujeito que já tem um desarranjo mental que o leva a abusar, porque quem faz isso, mano, vamos ser sinceros, não é um cidadão que desenvolveu isso de ontem para hoje. Ele arrasta aí uma tendência para isso. E a bebida alcoólica, qualquer outro
animador, vamos dizer assim, encoraja. Ou não? Pode ser que encoraja, mas não é o resultado do que a gente tem. Normalmente, quem Não vem, é regra. quem traz essa situação, não está trazendo, olha, ele bebeu, olha, ele usou droga. Pelo contrário, é disso que eu estou falando. É aquela história que, às vezes, eu conto, ainda contei ontem que eu estava no IFESP. A gente tinha medo do homem do saco, né? Olha, não fica na rua. O homem do saco passa, te pega, te leva embora, o homem do saco vai fazer mal. Então, a gente deduzia aquele homem do saco era o bicho-papão. Era aquele sujeito Qualquer um que se sujo. apresentasse com o saco já estava... Já fazia a gente correr, entendeu? Então, pra gente, ele era A loira do bicho-papão. banheiro, né? Lembra? Corria atrás da gente, pegava a gente, punha a gente no saco, fazia mal pra gente. Ele bebia pinga, era assim que a gente idealizava. Hoje, não. Hoje, a gente não tem essa... a gente procura passar que nós não temos mais esse homem do saco como bicho-papão. O homem do saco hoje, ele veste uma roupa bonita. Ele veste terno, ele veste qualquer outra coisa. Ele é próximo. Ele não assusta a sua suposta vítima. É um psicopata. Ele traz para perto. Psicopata é bem assim. Ele Entendeu? não tem... Então não tem esse número de... devido a pessoa beber ou usar outro tipo de drogas ilícitas, ela faz mais. É possível que faça? É possível, mas eu não tenho... no Conselho não temos esse parâmetro, esse número. É maior as pessoas que são dependentes ou não. Pelo contrário, eles são em número muito menor nessa Mas situação. eles têm uma forte dose de psicopatia. Né? Precisa trazer aqui um profissional um dia para falar sobre isso aí. Sabe por quê? Porque a psicopatia, eu vejo que ela é associada sempre com serial killer, sabe? Só é um psicopata o cara que mata um monte em série. Não, senhor. A psicopatia tem muitos graus. E a psicopatia se revela, sobretudo, porque é o sujeito, segundo os especialistas, que é frio, não leva em conta o outro, planeja tudo muito bem planejadinho, é frio e tem nisso o prazer e a diversão. E ele está em todo lugar, num grau menor. Eu acho que alguém que pega e abusa de uma criança da própria família, esse cara tem algum sentimento? Ele não é exatamente, ele não está nesse quadro, né, de psicopatia. E digo mais, há psiquiatras que consideram que na política está o maior número de psicopatas, os caras frios, que prometem, que falam que não sei o quê, e não estão nem aí por não cumprir e não levar em conta os seus nomes nem nada. Ele quer predar e se divertir com aquilo lá. Precisa trazer um dia um psicólogo aqui, um psiquiatra, para falar sobre isso aí. Então eu fico pensando assim, a pessoa que faz isso, Ana, contra uma criança, esse cara é um psicopata, antes de mais nada, não é possível. Ele é de uma desconsideração com o outro total, ele não está nem aí com o outro. Né? Acho que começa daí. Embaixo do mesmo teto, né? O maior número que nós temos aqui no nosso município. Né? E olhando, né? A gente estava lendo aqui dentro da casa, nas próprias famílias. A gente tem medo do estranho, eu tenho né? aqui, segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2021, foram registrados 47 mil casos. E 71 ocorreram dentro da casa da vítima. 71%. E a gente com medo do estranho. E é isso que eu estou te falando. O que ontem era passado, né, para nós... Que era o homem do saco. Que era o homem do saco, né? Isso quando eu era criança, lá 60 anos atrás, né? Tinha a loira do banheiro da escola, né? Lembra? Então, hoje nós precisamos levar para essa meninada que esse perfil mudou. Né? A ideia com a caminhada, alertar não só as crianças, mas os adultos. Porque na medida em que a gente alertar, que esse adulto seja multiplicador da informação, que esse adolescente multiplique para os seus irmãozinhos, para os seus primos, que
o homem do saco saiu de cena, entrou uma outra pessoa que não vai, que vai te enrolar, que vai te enrolar, como se diz, vai te tratar bem, vai gostar, vai te agradar, de repente te dá alguma coisa em troca e alcançar o objetivo deles, que é o abuso ou a exploração. Mas às vezes não é só carinhosamente, aspas, que ele assedia, viu, gente? Porque, na realidade, aqui está outra vez o exercício do mais poderoso contra o mais vulnerável. E ao fazer assim, eles intimidam, eles chantageiam, eles conseguem o silêncio da vítima pela chantagem, não é? Então, é assustador isso aí, viu? E nós vamos continuar sobre esse assunto. Senhores pais, prestem muita atenção no que a Ana está dizendo, avós também, né? Fiquem de olho, comportamentos. Eu vou perguntar para a Ana se ela percebe que, se há algum tipo de sinal, quer dizer, essa criança manda algum sinal de que algo não está bem com ela, para que a mãe se aproxime, então, e comece a tentar descobrir. Porque ela está sendo intimidada a não contar nada, ela fica ali sofrendo isso tudo, vai carregar isso para o resto da vida e não vai contar. Se não houver amizade, muita proximidade, né, Ana? Nós vamos falar sobre isso. O pai, a mãe, não é só ser pai e mãe e falar bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes precisa ter uma intimidade, fica perto. Faça com que essa criança se sinta à vontade para falar com vocês, porque senão ela não vai falar. O agressor vai falar mais alto, chantageando. É disso que nós vamos falar na sequência da entrevista agora. A criança Ana Maria, com quem estamos conversando, Ana Maria Inácio, conselheira tutelar, hoje é o Dia Nacional de Combate a Abuso e Exploração Sexual Infantil no Brasil. Ela emite sinais. Se a mãe for minimamente atenta, ela percebe. Então, eu acho que na prática a psicologia explicaria melhor que eu. Sim, mas ouvindo ali, você vive a gente nisso, vê né? esse... ela tá agressiva, passou a ficar mais agressiva, a não gostar de ir na escola, a ficar muito mais calada, gostava muito de uma determinada pessoa e agora quando essa determinada pessoa chega, ela corre, ela esconde, ela não quer cumprimentar, ela não quer chegar perto. Ela muda com o algoz. Muda o comportamento, enfim. Eu acredito que emite alguns sinais. Mas, por exemplo, se essa criança já é uma criança retraída, ligada no 220, ou que já briga mais com o coleguinha, que já tem... Então, confunde um pouco os sinais. Então, de repente, os pais ou os cuidadores não percebem. Muitas vezes a escola percebe muito mais. A escola... como diz as professoras, dá a impressão que elas pegam como aquela, tá falando aqui no ouvido, alguma coisa deve estar errada. E a intuição feminina também, intuição feminina. A intuição feminina mas apurada, imitem, sim, eles imitem, passam, nem sempre a gente percebe, né? Em algumas situações, aquele sinal estava tão gritante que, em determinado momento, segundo a mãe, ela gritou: eu não quero por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Então, aí ela foi perceber que os sinais, a menina dava os sinais, mas ela não conseguia perceber, né? E na hora que ela explodiu... Aí veio, né? Veio tudo de uma vez. Veio tudo e ela percebeu o que se escondia atrás daquele não querer ir para a escola, não querer ficar entre os amigos, querer ficar mais calada. Então, né, Ana, eu sei que você, a psicologia talvez fosse melhor aqui, nessas duas perguntas, mas, por outro lado, a vida não se constitui só daquilo que a gente aprende na faculdade, né? A lida diária, e você é uma guerreira nessa área, pô, há tanto tempo. Então, a pergunta que eu vou fazer não é descabida, não, pela experiência que você tem acumulada. Eu penso que se essa mãe e esse pai forem mais próximos dessa criança, né? Se eles tiverem uma intimidade ali mais apurada, a criança tende a conversar depois, não?
Às vezes, pode ser. A Mas contar? temos algumas situações que os pais são esses. Sou amigo, sou pai, sou próximo, estou ali. E como que eu não percebi isso? Tem aqueles que são mais distantes. Até por causa do pega, do dia a dia, da luta, da correria. Muitos de nós saem de casa às 5 horas da manhã para ir para o trabalho, para ir para a lavoura ou para a firma. Malemar chega em casa à noite, muitas vezes as crianças já estão dormindo, ou então você ainda tem que fazer janta, preparar isso. Então, essa correria, de repente, nos deixa um pouco mais distante dos nossos, né? E às vezes muitas coisas passam despercebidas. Talvez para mim tanto faz. Não é para mim tanto faz. É essa falta desse tempo mesmo de estarmos mais perto dos nossos leva a essa situação. Você tem razão. O cenário, porém, sempre é o mesmo. Você tem um intimidador, uma vítima vulnerável, e tudo se dá na intimidade dos dois. Não tem uma prova, um terceiro para testemunhar. Por isso, eu acredito, muitos deixam de denunciar por temer, por ter medo de afirmar que está acontecendo aquilo, porque tudo se dá entre vítima e algoz. Isso é um fato, né? Por isso a necessidade de se trabalhar esse tema, de se falar sobre isso, porque nós temos a imaginação, a gente pensa que a criança ou o adolescente precisa provar que aconteceu aquilo com eles, para eles poderem denunciar. Porque se ele não tiver como provar, a palavra dele não vai valer nada. Mas não, isso não é verdade. Não é verdade. Nessa situação, não é a criança que tem que provar que passou por isso. É o suspeito lá, o sujeito que fez, é que precisa provar que ele não fez. É o contrário. É o contrário. O ônus da prova é dele. Isso, é dele, não é da criança. A palavra da criança, nesse caso, tem muito sentido. Porque, assim, a criança, às vezes, traz fala que não é do vocabulário dela. Ela traz algumas coisas, uma criança de 4, de 5, de 6 anos, de 10 anos, que não é do vocabulário dela. Então, quem precisa provar que não fez é a pessoa, é o suspeito, não é a criança. A gente precisa dar importância, dar ouvido para a criança. Se a criança está te dizendo, eu não quero chegar perto dele, eu não quero ir ali. Tem alguma coisa. Até ontem queria, hoje não quer mais, você precisa ficar de sobreaviso. Exatamente, você falou bem. Então, não é a criança que precisa provar que passou por aquilo. Né? Nós temos no município um fluxo de atendimento para as vítimas de violência, né? E, por exemplo, uma criança que leva uma situação dessa para a escola se encarrega de escrever essa situação com as palavras da criança. Não dá para enfeitar, tem que usar as palavras da criança. Esse documento da escola vem para o Conselho Tutelar. Esse papel chegando no Conselho Tutelar, o conselheiro tem o dever de imediatamente conectar, chamar esses pais, ou essa mãe, pelo menos, porque, de repente, o suspeito é o pai. Então, eu não vou chamar o pai, eu vou chamar a mãe. Sim. Conversar com essa mãe. É aí que vocês vão perceber, apurando. Encaminhar essa criança para a escuta. O município tem um serviço de escuta especializada para essas vítimas. Tá? O que a escola colocou no papel é a fala da criança. Ela não vai repetir nem para mim no conselho, nem para a menina da escuta, porque quando chega na escuta, o psicólogo que faz o serviço, ele entendendo que o que está no papel é o suficiente, ele não precisa fazer a criança ou falar novamente. Porque cada vez que ela vai falar, ela vai viver aquilo. Ela repete um drama. Isso. Então, é desse jeito que funciona. O fluxo traz a notícia da escola ou de um outro órgão para o conselho, que isso vai para a delegacia, isso vai para o CREAS, que é onde faz a escuta, para que a vítima não fique falando várias vezes e sofrendo. Se martirizando. Então, repito, não é ela que precisa provar que aconteceu com ela. Né? Nós temos algumas situações de meninas que filmaram, que gravaram, porque não tinha credibilidade dentro da casa. Que coisa, né? Isso é comum. E em processos depois
há muitos deles que dispensam essa prova, não admitem essa prova. Eu acho absurdo. É absurdo. Né? Mas tem processos que não são aceitas uma imagem de vídeo ali gravada como prova. Eu não consigo entender muito bem isso, mas essa coisa é advogado. Não que seja particular deles, eles que saberiam explicar, eu quero dizer. Ana, muito obrigado. O assunto é muito complexo, daria uma entrevista aqui de 10 horas. É pena que não temos esse tempo, mas nós vamos depois voltar aqui a esse assunto, viu? Vendo aí um psiquiatra, alguém que pudesse falar aí sobre essa questão do ponto de vista da psiquiatria, porque hoje nós atuamos aqui do ponto de vista dos casos reais, dos casos que se repetem e que vão para o Conselho Tutelar e dentro da atribuição dos conselheiros, como é que isso se processa e como as pessoas devem observar, perceber e denunciar se assim for necessário. Acho que com isso temos uma bela contribuição nesse que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil no Brasil, com a conselheira tutelar Ana Maria Inácio, a quem agradeço muito, viu, Ana? Muito obrigado, viu? Eu agradeço, né, em nome do Conselho Tutelar de Matão, da nossa rede de atendimento. Aproveito para convidar aí a comunidade, a sociedade, para a nossa passeata, para a nossa caminhada lá do dia 18, que não é para comemorar, é para refletir sobre a data. Exatamente, é dia de reflexão. Uma a gente reflexão. Até vai divulgar mais, viu, Ana? Que bom. Já divulgamos, vamos insistir mais uma vez hoje, porque o dia é hoje, né? Isso. Mas muito obrigado, viu, Ana? Tenha um bom dia. Amém.